10% de Red Bull, 10% de água de coco, 80% de whisky, 100% muito louco, 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 louco. Com esses versos de Wesley Safadão, a gente começa o nosso vídeo de hoje, que é sobre como não entrar em pânico, como não se desesperar, como não pirar o cabeção numa situação adversa e se sentir completamente perdido, sem sentido e o que fazer da vida. Eu quero dividir esse assunto, e claro, todo mundo aqui vai entrar em pânico em algum momento na vida, ou pelo menos não depois desse vídeo, eu espero. Sei lá, situação econômica, Brasil vai virar Venezuela, no trabalho a empresa vai quebrar, vou ficar desempregado, estou numa situação psicológica de até inclusive pensar bobagem aqui. Minha mulher me largou, meu marido me largou, o trabalho está zoado, meu filho está fazendo XYZ, o meu filho é um moleque da série adolescência. Sei lá. Como não entrar em pânico? Eu quero dividir isso aqui em 3 tópicos muito importantes e vamos direto para o primeiro deles. Primeiro ponto importante para não entrar em pânico. Clareza de propósito. Eu estou anotando aqui, eu tenho uma colinha, só que eu anotei aqui só para não esquecer nenhum ponto de falar com vocês. Clareza de propósito. Se nós temos uma clareza de propósito, se nós sabemos o que fazer, dificilmente a gente vai entrar em pânico. Imagina que tu tá lá, sei lá, numa ilha deserta. Esses dias eu estava meditando, e aqui é importante ter repertório e saber usar a imaginação. Eu estava pensando, estava conversando com a minha mulher, com a Yolanda, estava dizendo assim, cara, já pensou se a gente acorda amanhã e só tem nós dois no mundo? O que a gente faz? Só tem nós dois. E aí eu comecei a elaborar isso, né? Eu falei, caraca, eu não sei o que fazer. Porque assim, beleza, talvez seja um mínimo do que se fazer. Mas assim, por exemplo, a energia elétrica não vai durar muito tempo. Né? Eu não sei como é que funciona uma usina hidrelétrica, uma usina de energia, não sei como é que funciona, vai acabar em algum momento. Então, vai chegar o inverno, tem que tomar banho frio aqui também, no inverno daqui do sul. Puxa, né? Com criança, etc., o que faria? Internet, a internet não vai durar também. Em algum momento os servidores vão acabar se desligando e tal. Então eu não vou conseguir nem ter um meio, porque hoje eu acabo sendo refém à internet para aprender as coisas. Não vai ter mais internet. E isso me gerou um tipo de sentimento disso, né? De assim, cara, meio que desespero, né? Quando a gente não tem clareza do propósito, clareza do que fazer, a gente fica meio como a gente corre um grande risco de entrar em pânico. Então isso aqui, pessoal, vale inclusive até, sei lá, numa situação de trabalho. Nossa, estou entrando em pânico aqui e tal. Clareza do que fazer. Só que não numa situação onde só tem tu e a tua mulher no mundo real, concreto hoje, aqui e agora, tem como fazer isso, né? A gente pode perguntar. A gente pode pedir feedback. O que eu faço? Né? Não é à toa que influencers, Instagram, YouTube, etc., estão cheios de cagações de regra. Por quê? Porque cagações de regra são para pessoas desesperadas, pessoas que estão entrando em pânico. E diz assim, faz isso, faz aquilo. Isso é bom, isso funciona terapeuticamente, querendo ou não. Né? Portanto, porque isso tem uma demanda, e por isso surge então essa oferta e acaba acontecendo, porque as pessoas querem saber o que fazer, e quando elas não sabem o que fazer, as que têm pelo menos um pingo de humildade, as que não têm um pingo de humildade, claro, vão se desesperar, vão entrar em pânico sozinhas, até que realmente o buraco fica mais fundo e a pessoa diz socorro, né? Alguém me ajuda. Quando tu não sabe o que fazer, pergunta. Esse é um bom primeiro passo para tu não entrar em pânico. Diego, não sei, não tenho clareza do que fazer. Pergunta. Pergunta para quem? Pergunta para alguém mais experiente que tu. Pergunta para alguém que tu admira. O que eu faço? Caramba, né? Às vezes eu vejo isso muito na clínica, né? De psicoterapia. As pessoas chegam assim, Diego, o que eu faço? Só que, claro, não é o lugar da terapia, né? Eu dizer para alguém o que fazer. Vou ajudar essa pessoa, claro, a encontrar essa resposta de outros modos com os recursos que ela tem, né? Eu não vou dizer. Mas essa é uma forma, né? Ou seja, clareza de propósito. Ainda que tu não... Claro, eventualmente a pessoa sabe, né? Mas ainda que tu pode limpar. Eu limpei, ajudei essa pessoa a limpar a visão. Putz, entendi, Diego, entendi o que eu tenho que fazer. Eu consigo ver agora. Porque às vezes é isso, né? Às vezes não é possível ver. Então, o primeiro passo para não entrar em pânico
é ter uma clareza do que fazer. Passo número 1, clareza. Não sabe? Pergunta. Pergunta para alguém, o que eu faço? Tem humildade, né? Tem que cultivar uma certa virtude. O que eu faço? Não sei o que eu faço. Estou entrando em pânico. O que eu faço? Pergunta. Com paciência, com humildade. E aceita a orientação que tu vai receber. Afinal, é tu que está entrando em pânico e tu está requisitando essa ajuda. Segundo passo, importantíssimo. Sacrifício. Uma pessoa que perdeu a capacidade de se sacrificar é uma pessoa que cedo ou tarde ela vai se desesperar. Por quê? Sacrifício é nada mais nada menos que eu abdicar de um bem agora na promessa de que eu vou ter um bem maior no futuro. Isso me recorda os campos de concentração que Viktor Frankl narra, que eles tinham, né, os presos lá, eles tinham uma moeda de troca que era cigarros. Né? Eu dava um cigarro aqui e tal, vai. E o sujeito com esse cigarro trocava por comida, trocava por roupa, trocava por, enfim, jogava com aquilo, né? Apostava, enfim. E ele olhava e dizia que aquele sujeito que desistiu de viver, ele já sabia dizer quem era. Era aquele que pegava o cigarro e ao invés de seguir jogando com ele, seguir trabalhando com ele começava a fumar compulsivamente. Compulsivamente. Por quê? Porque não vale mais a pena eu sacrificar o prazer atual em prol de um futuro amanhã, porque eu não acredito mais no futuro amanhã. Inclusive, então, pessoas imediatistas, hedonistas, pessoas que são pautadas pelo prazer somente, são pessoas pouco confiáveis e pessoas que vão entrar em pânico em algum momento. Por quê? Porque elas perderam essa capacidade do sacrifício, de aprender a se sacrificar. Eu abdico de algo agora em prol de algo melhor depois. E não é um sacrifício passivo, né? É porque não tem outra opção. Não, uma pessoa que intencionalmente sabe se sacrificar. Faz isso com autoria e não por causa também de uma contingência externa, né? Alguém que obriga a te sacrificar. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso aqui. Né? A academia é um tipo de sacrifício, por exemplo. Eu abdico de estar no conforto da minha casa e tal, eu vou lá fazer força e tal, em prol de um benefício futuro, né? É isso, né? Essa é uma ideia. Eu aposto, né? Eu invisto, eu sacrifico isso agora em prol de algo melhor depois. Clareza, sacrifício. E terceiro é a coletividade. É o senso de coletividade. É eu pertencer a algum lugar. É eu estar num lugar onde tem alguém por mim, tem alguém que me entende, eu entendo essa pessoa, tem alguém por mim e eu estou por alguém. Eu pertenço a uma unidade, eu pertenço a um coletivo. Porque, vamos lá, poderia ser isso também. Vamos lá, o mundo sumiu todo mundo e só estou eu. Vamos lá, eu estou nesse mundo que eu supus com a minha mulher, né, que eu falei que, bom, sumiu todo mundo, tá só eu e ela. Mas vamos supor que eu sei como me virar, eu tenho a clareza, e eu tenho a dimensão do sacrifício, eu sei que eu não vou poder, sei lá, ir lá num lugar, fumar todos os charutos que eu gosto, beber todas as bebidas, porque eu tenho que ir atrás e começar a planejar a energia elétrica que vai acabar daqui a pouco, manter a internet. Eu tenho todo esse conhecimento, mas eu não tenho ninguém. Isso me lembra aquele filme Na Natureza Selvagem, né? Que ele vai para o mato, come as frutinhas. Isso é um spoiler porque é história real, né? Então não vai ser spoiler. Ele come as frutinhas e no que ele come as frutinhas ele morre e ele diz, né? A felicidade só vale a pena quando compartilhada. É eu ter com quem compartilhar essas alegrias, ou até tristezas, né? Eu ter um ombro para chorar, eu ter isso. Então, se eu tenho uma clareza do que fazer, eu tenho uma capacidade de me sacrificar, mas eu não tenho com quem compartilhar, cedo ou tarde eu vou me desesperar. Até rimou, né? Eu vou entrar em pânico. Tanto que situações onde a pessoa está no seu limite, está naquela situação que eu acho que eu não posso falar a palavra aqui, senão o YouTube... Limite, situação limite, né? Prestes a... né? Se tem alguém, se ela sabe que tem alguém por ela, capaz de estender a mão, isso já pode tirar essa pessoa desse pânico. Já resolve. E nós temos como ter sempre esses 3 pontos. Nós vivemos numa comunidade, sempre tem alguém que pode nos dizer o que a gente pode fazer. Sempre tem alguém que a gente pode ajudar. Sempre tem algo ou alguém por quem eu posso me sacrificar.
E sempre tem uma coletividade da qual eu posso pertencer, senão a minha própria família. Por isso que a família é tão importante, né? Por isso que é tão revoltante quando a gente vê movimentos que atacam a própria família. A própria ideia de família, né? Uma certa unidade. Porque é um princípio de saúde mental. Porque, por exemplo, na própria família a gente vai ter uma certa clareza, porque em tese eu tenho uma pessoa mais experiente, um pai e uma mãe, que vai ser essa referência e vai me dizer faz isso, faz aquilo, então não tem por que entrar em desespero. Tem o sacrifício, eu sou capaz de me sacrificar por eles. Ali é um ambiente que eu tenho uma certa estabilidade para poder abdicar de um bem agora em prol de um bem futuro. E eu tenho essa coletividade, eu pertenço a alguma coisa, né? Se eu tenho essas três coisas, eu nunca vou entrar em pânico. E eu sempre posso ter essas três coisas, né? Eu não tenho por que me desesperar. Então, vamos lá. Para não entrar em pânico, clareza de propósito, o que fazer. E geralmente, se o meu olho está sujo, basta eu limpá-lo, eu vou procurar limpá-lo, vou fazer uma terapia, eu vou procurar meditar, vou procurar refletir. Se não, eu pergunto para alguém o que eu faço, tendo humildade. 2, a dimensão do sacrifício é eu conseguir fazer isso, não, eu abdico disso agora, eu não vou viver como um animal, eu me nego a viver como um animal, porque o animal não se sacrifica, né? Eu me nego a viver como um animal porque eu consigo visualizar esse bem futuro, eu consigo perceber esse bem lá na frente. E 3, não me colocar sozinho no mundo, não me isolar. Aprender a viver em comunidade. E claro, isso aqui, percebe? Todas essas coisas aqui, elas vão exigir de mim um crescimento em virtudes. Eu vou precisar ser mais ou menos amável para conseguir pertencer a uma certa coletividade. Eu vou precisar, claro, cortar alguns aspectos da minha individualidade para poder pertencer a essa comunidade. E isso é bom, né? Claro, a individualidade é muito importante. Mas eu preciso, às vezes, né, cortar algumas arestas para poder pertencer àquilo lá. E tá tudo bem, cara, né? Tá tudo bem. É melhor pertencer ali a uma coletividade boa do que ser uma ilha, né? Imagina, faz esse exercício de estar sozinho no mundo, tu sabe tudo, mas já era. Então, modera o teu ego, né? Modera o teu gênio. Pertence àqueles que te amam. Volta àqueles que te amam. Pertence a isso que vai te garantir uma certa estabilidade e tu não vai entrar em pânico. Aprende a te sacrificar. Aprende a abdicar de um bem agora em prol de um bem futuro, porque tem esse amanhã. Né? Tem esse amanhã. Não viva como se o mundo fosse acabar amanhã. Vai ter esse amanhã. Abre os olhos. E 3, a clareza. Clareza de propósito. O que fazer? E é muito claro, né? A nossa vocação ela é sempre muito imediata. É onde nós estamos, né? Se tu é pai, ser um bom pai. Se tu é um filho, ser um bom filho. Se tu é um trabalhador, ser um bom trabalhador. Se é um marido, ser um bom marido. E assim por diante, né? Esse respeito, essa fidelidade à própria vocação, que é a própria circunstância. Sempre tem, né? Tem uma frase do Dr. Juan César Alfredo Miller que ele diz assim: quando tu não sabes o que fazer, faça apenas o que é o teu dever. Putz, já é um baita de uma orientação. Tá? Não entre em pânico, tenha clareza, aprenda a se sacrificar, pertença a uma coletividade, a uma unidade. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Se tu não te inscreveu no canal, considera, porque todos os dias tem vídeo aqui. Curte o vídeo aqui também é importante. E o que tu achou? Comenta. Conversa comigo aqui nos comentários. Eu vejo todos, tá bom? E provavelmente eu vou te responder. Não faz nada que eu não faria. Fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.